Olá pessoal, eu sou o Victor. Nesse vídeo nós vamos falar mais um pouco sobre grafos orientados, certo? Estávamos falando sobre grafos orientados completos, que são aqueles nos quais quaisquer dois vértices têm uma flecha ou de um para o outro ou do outro para o primeiro, certo? Nós chamamos de torneio grafo orientado, no qual quaisquer dois vértices têm uma aresta que os liga em alguma das direções, certo? Então, o problema é o seguinte: prove que um torneio em n vértices é fortemente conexo se e somente se tem um ciclo hamiltoniano. O que é ele ser fortemente conexo? É que, dados quaisquer dois vértices U e V, é possível fazer um caminho seguindo na direção das flechas que saia de U e chegue até V. Pode ser diretamente, ou se, por exemplo, essa aresta estiver traçada para cá, né, eu tenho um outro conjunto de vértices pelos quais eu passo aqui, né, saia de U e finalmente atinja V. Isso aqui é ser fortemente conexo. Tem que valer nas duas direções, né? Dados quaisquer dois vértices, eu tenho que conseguir chegar de um até o outro e chegar do outro ao primeiro, certo? Então, provar que um torneio está nessas condições, né, de ser fortemente conexo, se e somente se ele tem um ciclo hamiltoniano. O que é um ciclo hamiltoniano? Se esse grafo tem n vértices, né, um ciclo hamiltoniano seria um ciclo que começa, por exemplo, aqui, passa por cada vértice exatamente uma vez e retorna ao vértice original, certo? Então é isso que nós queremos demonstrar. Bom, o se somente se tem uma volta que é óbvia, né? Que se você tem um ciclo hamiltoniano, é claro que esse grafo é fortemente conexo. Porque se eu tenho esse ciclo aqui passando por todos os vértices, se eu tomar quaisquer dois vértices desse ciclo, eu consigo chegar de um até o outro e do outro ao primeiro. Então, isso cumpre a condição de ser fortemente conexo. O que é realmente interessante é a ida, né? Se ele é fortemente conexo, então ele tem um ciclo hamiltoniano. E como é que nós vamos provar isso? Vocês vão se lembrar de um dos vídeos anteriores que nós demonstramos que um torneio, né? Se o torneio, vamos chamar esse grafo de G, se G não tem triângulos, certo? Então, qual que era o formato dele? A gente provou que era uma fila hierárquica, né? Que você tinha uma maneira de pôr todos os vértices numa fila, de modo que qualquer seta era necessariamente uma seta da esquerda para a direita, tá certo? Bom, um grafo que esteja nessas condições certamente não é fortemente conexo, porque, veja, você só pode se mover da esquerda para a direita. Se eu perguntasse para você, existe um caminho daqui, desse último vértice, lá para o primeiro? A resposta é não, né? Porque não tem uma aresta que vá para a esquerda, certo? Então, um grafo que não tem triângulos não pode ser fortemente conexo. E aí, o que eu sei de um grafo fortemente conexo, né, pela contrapositiva, é que ele tem um triângulo, certo? Então, G tem um triângulo, tá? Porque senão ele não seria fortemente conexo. Se ele tem um triângulo, vamos generalizar, ele tem um ciclo, certo? E eu posso fazer o seguinte, tomar um ciclo de tamanho máximo, tá? Então eu vou imaginar um ciclo dentro do grafo por exemplo assim, certo? C que seja máximo, certo? E aí, se esse ciclo máximo tiver tamanho n, né, se ele passa por todos os vértices, então terminei o problema, esse ciclo é hamiltoniano, certo? Bom, o que pode acontecer? Pode ter algum vértice fora dele, digamos esse aqui. Agora, veja bem que se por acaso, né, olhando assim para dois vértices consecutivos aqui do ciclo, eu tenho uma seta passando para cima, aqui partindo desse vértice, e do vértice seguinte no ciclo eu tenho uma seta que vem para baixo, né? O que eu acabei de formar? Um ciclo maior do que o ciclo máximo, olha só. Esse ciclo aqui que sai daqui, passa aqui e faz esse contorno todo, tem mais vértices do que o ciclo original.
Então, isso aqui não pode acontecer, certo? Se eu estou no ciclo máximo. O que eu provo para você, então, com isso é o seguinte. As arestas de V para os vértices C, os vértices do ciclo, todas sobem, né, vão de C para V, ou todas descem. Não pode haver simultaneamente uma aresta que suba ou que desça. Digo, uma aresta que suba e uma outra que desça, certo? Porque lembra que esse V tem todas as arestas, né? A cada vértice do ciclo você está ligando V com alguma aresta, seja subindo, seja descendo, tá certo? Bom, vamos supor que nem todas desçam, né? Vamos supor que nem todas descem e concluir que todas sobem. Se nem todas descem, tem uma delas que sobe, tá? Vamos dizer que seja essa aqui. Então, eu vou pegar essa aresta que sobe, eu vou chamar de 1, e seguindo o ciclo, né? Chamar esse vértice aqui, de onde a aresta sobe, de 1. Seguindo o ciclo, eu vou numerá-los, tá certo? Até um K. Eu não sei que esse K aqui é 6, tá? O 6 é só um exemplo. Mas vamos dizer, o total de vértices do ciclo é um certo KC, tá certo? Então, se existir alguma aresta que desce, porque eu estou supondo que existe alguma que sobe. Se existir uma outra que desce, então existe uma aresta que desce, existe aresta descendo com o M mínimo, né? Porque os índices, os rótulos dos vértices são em quantidade finita. Se tem algum elemento nesse conjunto finito, tem algum que é mínimo. Vamos dizer que esse aqui, né? Que esse cara aqui seja o M. E aí o que acontece? Como esse M é mínimo, né? M é maior do que 1, porque lembra, eu estava supondo que no 1 ela subia, né? E o M é o mínimo onde desce, certo? Enfim, então esse vértice aqui, que é o mínimo para onde o V desce no ciclo, é antecedido necessariamente por um vértice que sobe. E aí pronto, aí aconteceu de novo que eu formei o ciclo, certo? O ciclo maior que o ciclo máximo, que portanto não é permitido. Isso é uma contradição. Bom, então eu já convenci vocês de que para cada vértice que está fora do ciclo máximo, ou todas as arestas sobem, ou todas as arestas descem, certo? E a partir disso, o que é que eu posso fazer? Eu posso olhar para o ciclo e dividir o grafo restante, né? Em um conjunto A, vamos dizer, um conjunto D, né, de arestas que descem para o ciclo, e um conjunto S de vértices, né, de vértices cujas arestas que relacionam esses vértices com o ciclo, todas sobem do ciclo, né? Então, as arestas de D para frente descem para o ciclo, de C para S sobem para fora do ciclo, certo? Eu não sei o que acontece com esses conjuntos D e S, por exemplo, se eles são vazios ou não, certo? Mas, por exemplo, esse vértice aqui, V, dentro do conjunto D, se ele existir, né, o que vai ter que acontecer? Vocês vão lembrar que, como ele é fortemente conexo, né, o grafo todo, tem que ter um caminho que sai de algum dos vértices de C para cá. Então, repara, esse caminho não pode ligar diretamente um vértice de C ao vértice de D. Por quê? A partir de D, todas as arestas apontam direto para C. Não tem aresta apontando de C para D. Então, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que passar pelo conjunto S. Então, se D não é vazio, S também não é vazio, tá certo? E aí, eu vou olhar o seguinte, ó. Todas as arestas de C para cá estão nessa direção, todas as arestas de D para cá estão nessa direção. E eu vou conseguir fazer o seguinte, ó. Se eu
for capaz de ligar esse vértice V aqui, nesse vértice U, nessa direção, o que vai acontecer é que eu de novo formei um ciclo maior do que o ciclo máximo, certo? Esses dois vértices aqui, mais, bom, dois vértices, você toma dois vértices consecutivos do ciclo, quaisquer aqui, tá certo? E você formou um ciclo maior. Não pode acontecer isso, certo? Isso significa que toda aresta que une um vértice de D a um vértice de S tem a direção de D para S. Então, repara que a gente tem de novo uma estrutura, vamos dizer, hierarquizada aqui, né? Toda aresta de D só aponta na direção de C, né? Não tem aresta que volta de C para D. Então, a relação de D para C é esse apontando para esse, de C para S é sempre esse apontando para esse, e de D para S é sempre esse apontando para esse. Isso significa que o grafo não pode ser fortemente conexo, certo? Porque então eu não tenho, a partir do momento que eu estou em S, eu não tenho a maneira de voltar para C nem para D, certo? Como isso é um absurdo, eu provei então que o D é vazio e analogamente você prova que o S é vazio. Ora, se o D e o S são vazios, quer dizer que não havia nada fora do ciclo e que, portanto, esse ciclo era hamiltoniano. Isso conclui a demonstração. Aqui, então, novamente um problema sobre torneios, né? Prove que em qualquer grafo orientado completo existe um vértice a partir do qual você pode alcançar qualquer outro em, no máximo, 2 passos, tá? Então, quer dizer, o que é eu poder alcançar outro vértice, né? Por exemplo, os vértices aos quais você está diretamente ligado com uma seta saindo são vértices que você pode atingir a partir desse vértice de partida, né? Com apenas um passo, certo? Então imagina assim, se no grafo tivesse um vértice que está ligado a todos os outros com setas de saída, então teria acabado o nosso problema com no máximo um passo em vez de 2, certo? Mas o que geralmente ocorre é que você não tem um vértice assim, então cada vértice, digamos V, né? Chama esse vértice aqui de V, ele tem um conjunto de vértices que entram nele e um conjunto de vértices que saem dele, certo? Conjunto de arestas, perdão, que entram e um conjunto de arestas que saem, tá? Então aqui, o que eu vou analisar? Eu vou analisar se por acaso esse vértice V me serve, tá? Se eu consigo atingir qualquer outro em no máximo 2 passos. Qualquer outro é o quê? É esse aqui, né? Lembra que o grafo é completo, então não está faltando nenhum vértice aqui. Qualquer vértice ou tem uma aresta apontando do V para ele, ou dele para o V, certo? Então, esse vértice aqui, por exemplo, será que eu consigo atingir ele a partir do V em no máximo 2 passos? Bom, se existir uma aresta partindo desse conjunto B aqui, que chegue lá no vértice U, né? Se existir essa aresta aqui, então morreu o problema, né? Então, o problema para o vértice U acabou se eu tiver essa aresta partindo de B para o vértice U, tá? Então, como é que seria o caso em que o problema não acabou? Seria o caso em que qualquer aresta entre U e um vértice de B seja uma aresta nessa direção, certo? Então, essa aresta aqui é nessa direção, essa aresta aqui é nessa direção, etc. Tá? Mas aí, em particular, isso quer dizer o seguinte, ó, que o conjunto dos vértices que são alcançados diretamente por U, ou seja, um conjunto de saída de U, é o conjunto B mais, quer dizer, união com o conjunto que contém o vértice V, certo? Pelo menos isso, quer dizer, eu posso garantir que U sai para pelo menos esse conjunto de vértices aqui. Ou seja, o grau de saída do vértice U é maior que o grau de saída do vértice V, certo? Por quê? Porque o U está saindo para todo o conjunto de saída de V, mais o último vértice, que é o próprio V. Então, como é que eu impeço o problema de não ser resolvido, né? Como é que eu vou garantir que eu consigo chegar daqui ao vértice U com no máximo 2 passos? É só eu tomar
o V tal que o grau de saída dele seja máximo no grafo, certo? Porque se eu tomar esse V com vértice com grau de saída máximo, é impossível que o U tenha grau de saída maior do que ele. Então, o problema já está automaticamente resolvido. Então, esse vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.